Olá, meu nome é Vanderlei Oliveira. Eu quero passar para você uma mensagem da Palavra de Deus que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 14, que fala sobre algo sobrenatural, a linguagem do Espírito Santo, o falar em línguas. Todo cristão verdadeiro, todo cristão sincero, que busca Deus de todo o coração, recebe o falar em línguas, que é chamado batismo com o Espírito Santo. E falar em línguas é o sinal daquele que é batizado com o Espírito Santo. Em Atos capítulo 2, versículo 1 ao 4, diz que os primeiros cristãos tiveram essa experiência de serem cheios do Espírito Santo. E no versículo 4 diz que eles passaram a falar em outras línguas. Então falar em outras línguas tem um papel muito importante na nossa vida cristã. Vamos ler aqui 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1 em diante. Diz assim: segui amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis, pois quem fala em outras línguas não fala a homens, senão a Deus. Então quando eu falo em outras línguas, quando você fala em outras línguas, você não está falando a homens, você está falando diretamente com Deus, com esse dom sobrenatural que Deus deu para você. Paulo fala aqui no capítulo 14, no versículo 18, diz assim: dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Então Paulo falava mais em línguas do que a igreja de Corinto. Não é à toa que Paulo teve 70% do Novo Testamento foi revelação dada a Paulo, porque ele era um homem que andava no Espírito Santo, ele era um homem que vivia se enchendo do Espírito Santo. Como? Falando em outras línguas. Então esse é um fato glorioso da palavra de Deus. Depois quem fala em outras línguas não fala homem senão a Deus. Então quando você fala em outras línguas, a sua mente natural, o seu QI não vai entender, porque isso é sobrenatural. Você vai estar se comunicando com Deus no seu espírito. Lembre-se que a palavra declara que Deus é espírito. Você também é espírito. Quando você fala em línguas estranhas, porque você decide falar todos os dias, você está se comunicando com Deus. Então vou repetir de novo o versículo 2: pois quem fala em línguas, outras línguas, não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém entende. Em espírito fala a mistério, quer dizer, outra versão fala segredos divinos. O versículo 4 diz assim: o que fala em língua estranha a si mesmo se edifica. O que é edificar? É construir. Outra versão diz assim, a Bíblia Viva diz: aquele que ora em outras línguas ajuda a si mesmo a crescer espiritualmente. Então, se você já é um cristão que já está 5, 10, 20 anos na igreja e não crescer espiritualmente, talvez é porque você não tem entendimento do valor que é a oração em línguas. Jesus disse: em meu nome falarão novas línguas. É tão importante falar novas línguas quanto expulsar demônio, quanto curar os enfermos. É tão importante falar em novas línguas quanto ler a palavra de Deus. Aliás, quando você fala em outras línguas, o Espírito Santo começa a revelar a palavra de Deus para você. O que fala em outras línguas a si mesmo se edifica. Então, aquele que fala em línguas edifica a fé que ele já tem na palavra de Deus. Ele fica firmado naquilo que ele já tem na palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O versículo 14 diz assim: porque se eu orar em outras línguas, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Lembre-se que você é um espírito, todo o ser humano é um espírito. E quando nós falamos línguas, é nosso espírito que se comunica com Deus. Então você pode se comunicar com Deus sem a intervenção da sua mente racional, que é incrédula, que não entende as coisas espirituais. A palavra declara que a mente natural, que o homem natural não entende as coisas do Espírito, porque são reveladas espiritualmente. Então quando você começa a orar em outras línguas, todos os dias, o seu espírito começa a compreender a Deus. Porque quem conhece as coisas de Deus senão o Espírito de Deus. Então quem te pode ensinar as coisas de Deus senão o Espírito de Deus que você habita. Então quando você ora em outras línguas todos os dias, porque você decide orar, começando com 15 minutos e aumentando, o seu espírito vai se abrindo para as verdades espirituais. Coisas que você não entendia na palavra de Deus, você vai começar a entender. Coisas que você não andava na palavra de Deus, você vai começar a andar. Porque o Espírito Santo vai te revelar através da oração em línguas, através de você se edificar, através de você se fortalecer, através de você dar lugar ao Espírito Santo. Quando você nasce de novo, o Espírito Santo vai habitar dentro de você. E quando você é cheio do Espírito Santo e você recebe o dom de línguas, você recebe esse poder para se comunicar com Deus.
Ele vai te edificar de maneira que você creia na palavra de Deus, que nada possa te afastar da firmeza da palavra de Deus. Não importa a doutrina que vier, não importa o que Satanás falar na sua mente, você estará firmado na palavra de Deus, estará firmado no Espírito Santo. Amém. Aleluia. E Paulo diz, vou repetir, versículo 2, porque se eu orar em outras línguas, meu espírito ora de fato, quer dizer, ora de verdade. Porque se nós formos, às vezes, orar com o nosso entendimento, às vezes estamos abatidos, às vezes estamos tristes, então não iremos orar como convém, como diz lá em Romanos 8. Mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Esses gemidos inexprimíveis é o orar em línguas. É a intercessão, o Espírito Santo intercedendo com você, juntamente com você, te ajudando na intercessão. Ele não faz sozinho, como diz lá em Romanos. Ele nos ajuda nas nossas fraquezas e através da oração em línguas. Quando nós oramos em línguas, nós edificamos a nós mesmos. Quando nós oramos em línguas, nós nos achegamos a Deus. Nosso espírito que nasceu de novo se achega a Deus, que é espírito, que é santo, que é poderoso e que faz milagres. Então a grande vantagem em se orar em línguas, em se encher do Espírito Santo. O versículo 17 diz, porque tu de fato dá bem graças, mas o outro não é edificado. Então quando você fala em línguas, as pessoas não entendem, a não ser que Deus dê interpretação. Mas quando você fala, o seu espírito é edificado, você cresce espiritualmente. Paulo diz assim, dou graças a Deus, como nós falamos, porque falo em línguas mais do que todos vós. Então ele falava mais línguas do que toda a igreja de Corinto. Então ele não dependia apenas dos cultos para se edificar. Eu creio que ele se edificava enquanto estava trabalhando, quando ele não estava ministrando, ele estava se edificando no Espírito. Quando ele não estava fazendo a obra, ele estava a sós com Deus, adorando a Deus e orando no Espírito, orando em línguas. Isso é uma fonte. Jesus diz, procura aqui João capítulo 8, versículo 37 diante assim, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, quando você está orando em línguas, quando você decide orar em línguas, rios de água viva estão fluindo do seu interior para Deus. Isso é algo sobrenatural. Isso é algo sobrenatural. O Espírito Santo é o nosso ajudador. E quando nós estamos orando em línguas, Ele está nos ajudando. Quando nós estamos orando em línguas, Ele está nos fortalecendo. Quando estamos orando em línguas, Ele está nos revelando a palavra de Deus. Quando estamos orando em línguas, Ele está revelando os mistérios de Deus para nossas vidas. Começamos a conhecer a palavra de Deus. Começamos a ter revelações da palavra de Deus no nosso espírito. Versículo 39 assim, isto ele, Jesus disse, com respeito ao Espírito Santo que havia de receber os que nele crescem. Então, Jesus está falando desse fluir. Rios de água viva. Quando você nasce de novo, é apenas uma fonte. Vai abençoar apenas você. Você está a caminho do céu. Mas quando você é batizado no Espírito Santo, começa a andar no Espírito, começa a orar no Espírito, começa a viver no Espírito, começa a praticar a palavra de Deus, rios de água viva fluirão da sua vida e você vai alcançar outras pessoas. Você vai ter autoridade na palavra, você vai ter poder de Deus, você vai ter sede de ganhar alma, você vai ter sede de conhecer melhor a Deus, porque o Espírito Santo nos atrai para Deus, porque o Espírito Santo nos atrai para a perfeita vontade de Deus, porque o Espírito Santo é aquele que nos santifica, porque o Espírito Santo é aquele que nos faz com que andemos naquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário para nós. Então orar em línguas é esse fluir do nosso espírito nascer de novo para Deus, que é santo e que é poderoso. Um outro versículo para a gente terminar essa meditação curta, mas muito edificante. E se você quer entrar no Espírito, a palavra declara que nós devemos não andar na carne, mas andar no Espírito. E se você quer ter resultado no Espírito, você deve orar no Espírito. Aliás, vamos ler 2 versículos aqui para terminar. Aleluia. Glória a Deus. Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante, assim:
Quanto ao mais, irmãos, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Revestido de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, tomai toda a armadura de Deus, presta atenção, para que possais resistir no dia mal. Depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Versículo 18 nos diz como fazemos isso. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. E orar no Espírito, o que é orar no Espírito? É orar em outras línguas. O quanto você quiser, aonde você quiser, o quanto você puder. Orando em todo tempo no Espírito. E para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então a oração em línguas é uma bênção que todo crente deve usufruir. É um rio que flui para Deus. Então comece hoje a andar no Espírito, a orar no Espírito Santo. Jesus já te autorizou a todo o que crê a orar em línguas. Em meu nome, ele diz, falarão novas línguas. Tem pessoas que dizem que os dons espirituais já se passaram, que a linguagem espiritual já se passaram. Isso não é verdade. Os dons espirituais estão ativos hoje. O Espírito Santo está ativo hoje. O dom de línguas está ativo hoje. As profecias, de acordo com a palavra de Deus, não profetada, mas de acordo com a palavra de Deus, baseada na palavra de Deus, estão ativas hoje. Os dons de curar estão ativos hoje. O novo nascimento é real hoje. A salvação é real hoje. Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente será. Então, comece a tua caminhada no Espírito. Andai no Espírito e jamais cumprirei os desejos da carne. Que Deus te abençoe. Este é o meu desejo. Se quiser entrar em contato comigo para uma ministração na sua igreja ou no seu lar, onde precisarmos, onde Deus nos enviar, estaremos indo pregar a mensagem do Espírito Santo. Porque devemos andar no Espírito Santo nesse tempo tão difícil. Precisamos da ajuda do Espírito Santo, porque sem ele não podemos praticar a palavra de Deus. O telefone é 3909-8791. Meu nome é Vanderlei Oliveira e estou à tua disposição. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém.